Olá pessoal, muito boa noite. Tudo bom? Aqui é Pablo Serrano. Estamos começando mais um webinar aqui pelo Portal Acústica. Espero que todo mundo esteja bem nessa noite. Como é que vocês estão por aí? Manda um alô, só bota ali no chat aqui que tem aí embaixo aqui dessa tela, que a gente já vai começando a trocar a nossa ideia. E hoje à noite a gente vai conversar com o Rogério Regazzi, o nosso colega do Rio de Janeiro, que vai estar falando sobre um tema muito interessante, que é a modelagem acústica utilizando tecnologias inovadoras, né, como as imagens feitas por drones, que geram ortofotos, e consequentemente a gente pode exportar esses modelos para fazer algo muito bacana, para fazer toda a modelagem aí, não só acústica, né, para várias aplicações de engenharia, inspeções, e tanto na engenharia civil, de segurança do trabalho, quanto arquitetura. Então, fique à vontade, pessoal, de fazer as perguntas, e o Rogério tem muito conteúdo bacana para passar para vocês hoje, tá? Eu vou ver aqui se ele já está online conosco, então vou passar aqui a bola para o Rogério Regazzi. Tudo bom, Rogério? Boa noite. Boa noite, Pablo. Como estamos? Tranquilo? Tudo certo, tudo bom. Rogério, faz um favor, então, se apresenta para a gente aí, comenta um pouquinho da tua experiência, na engenharia, aí no Rio de Janeiro, enfim, para a gente te conhecer um pouquinho melhor. Ótimo. Bom, eu sou engenheiro mecânico de segurança do trabalho e tenho mestrado em metrologia e qualidade industrial, né? A gente vem mais de 20 anos trabalhando nessa questão do ruído ocupacional ambiental, outras áreas, digamos assim, de vibração, radiações óticas, calor, porque, de certa forma, a questão ocupacional, você tem vários agentes de risco, são agentes físicos, químicos e biológicos, né? A lei, a norma, a normalização, a metrologia, né? Junto com a outra área que é a parte científica, né? A parte de pesquisa, a parte de modelagem, né? Hoje, quando vocês fazem ou pensam em fazer qualquer tipo de modelagem, ela tem que seguir determinadas normas. A gente recentemente fez uma palestra, e o Pablo, né? Lembra, Pablo? Com o Irwin? A gente ficou impressionado como, quando não havia entre os softwares de simulação, que é aquela norma ISO 9312, lembra? Sim. Vocês tinham diferença até de 15 dB. Eu vou colocar aqui no chat para vocês um link também, de um vídeo que tem dos aplicativos do Rogério Regazzi, que são tanto para avaliar a questão ocupacional de vibração, né? Como é uma suíte de aplicativos, na verdade, né? Que vocês vão dar uma olhadinha ali. Aqui no site Ambiência Acústica, né, a gente estabelece e apresenta para vocês várias áreas de conhecimento ligadas com a questão do ruído, mas também a gente traz outros fatores. Mas o principal aqui é ruído ocupacional e ambiental. Aqui são os softwares, tá? Esses são softwares que a gente chama no Network, que você faz toda a questão relacionada com gestão do ruído ocupacional. Então, quer dizer o seguinte, você faz um mapeamento, né, dos ambientes, mapeamento, e a partir de você ter um mapeamento renderizado, podem ver nesses vídeos, eu não vou mostrar agora, porque eu vou mostrar na apresentação, vai ter vídeo aqui para vocês verem tranquilamente. Com esse mapeamento renderizado, você faz a gestão do ruído ocupacional, quer dizer, a gestão da exposição do trabalhador nesses locais. E temos aqui o iNoise, que é o software mais preciso na questão da modelagem industrial. Que eu vou dar mais visibilidade hoje na nossa apresentação, vai ser esses modelos 2D e 3D. Então, para quem quiser depois pesquisar um pouquinho mais, basta entrar aqui, ver um pouquinho sobre o projeto Blue Aerovision, tá certo? E conhecer um pouquinho desses softwares. Ó, Pablo, ali, ó, o Agisoft, do Isso. Photoscan. Esse software faz toda a parte de processamento de imagens, gente. Imagina, você tem várias imagens, você assistindo de drones georreferenciadas, e processa essas imagens, seja com curvas de nível, seja com modelos 2D e 3D. Esse Sputnik é um viewer, é um visualizador desse processamento. O que a gente está trazendo de inovação? O que a gente está trazendo para vocês? Processamento junto com a modelagem. Eu posso entrar no iNoise e fazer o quê? Eu modelar barreiras, modelar as estruturas, utilizar barreiras, algumas soluções de acústicas e algumas fontes existentes, né? Que umas fontes, esse software, ele praticamente tem um banco de dados de várias fontes, é o banco de dados holandês, que é utilizado como referência mundial, quando você tenta
introduzir fontes. Ele tem fonte de carro a 50 km por hora, 80 km por hora, ele tem geradores, ele tem uma possibilidade dentro dele, uma alternativa de você entrar com alguns dados da tua máquina e ele calcular a sonora, tá certo? Esses outros dois são nossos, a gente desenvolveu aqui no Brasil, são os apps. Aconselho vocês baixarem esses apps. Um é o Noise Advisor, de ruído, e o Vibe Advisor, que é a parte de vibração. É só clicar aqui que vocês vão ver. Se vocês quiserem saber, aqui vocês conseguem brincar e baixar. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais de drone, todo mundo está querendo saber de drone. O que eu fiz aqui? Eu coloquei algumas definições assim, o que é RPA, né? Remotamente pilotada, algumas definições importantes, e coloquei aqui o manual, tá bom? Tá vendo aqui vocês? O manual da ANAC, para quem quiser estudar um pouquinho mais, tá bom? O projeto que a gente está trabalhando junto, esse Blue Aerovision. Vamos lá agora na apresentação. A gente convergiu todas essas partes técnicas, eu conversei agora com vocês. Lembrando que nós estamos tratando o seguinte, né, Pablo? A gente está fazendo uma palestra, né? Tá trazendo a questão sistêmica. Então, vamos pensar. Ruído ambiental. Por que você tem um ruído ambiental? Para você ter uma qualidade de vida. Para você ter uma qualidade de vida ambiental, você tem um ruído ocupacional também, né? Que faz barulho e tem impacto no ambiental. E assim por diante. E isso você tem um contexto. Vibração de máquinas, etc. E nesse contexto, você tem máquina, você tem calor, e você tem radiações óticas. E aí, você tem uma série de áreas de atuação que a gente pontuou para vocês, o que a gente considera hoje um diferencial competitivo no mercado. Pode colocar em tela cheia aí para a gente dar uma olhadinha? Beleza, senhores, olha só. Que a gente escreveu aqui alguns tópicos: gestão de riscos e ativos integrados à saúde, segurança, trabalho, meio ambiente e o Big Data, né? Quer dizer, o melhor dos mundos é você ter uma planta georreferenciada, você clica num poste, ele diz que aquele poste foi pintado com tinta tal, foi feita uma manutenção numa determinada época, e aquela lâmpada emite tanto, e que se você clicar também numa máquina, vai dizer todos os dados da máquina. Esse é o sonho de consumo, isso é a nova tendência. Bom, partindo daí, o que a gente vai descrever um pouquinho para vocês com relação ao ruído. O que a gente trabalha hoje com ruído? Hoje, fazer dosimetria, operador de telemarketing, no pessoal que trabalha com radiotransmissores, né, radiocomunicação, você vai usar essa norma que é 119041. Isso é uma tendência, né, das avaliações ocupacionais, só mostrando que o ruído está em evidência. Aqui é uma apresentação que a gente fez na CAEX, está dizendo que a gente está fazendo um dispositivo que a gente está trazendo a internet das coisas para dentro das empresas. Na realidade aqui, Pablo, a gente fez um sisteminha chamado DBR, tá? Top Alert. Na realidade, você faz uma caixinha. Aqui a gente está falando um pouquinho de drones para você acompanhar na questão ambiental. O drone permite você visualizar explosões, tá certo? Impacto das vibrações também através de medições de vibração no campo, quer dizer, você vê onde vai os lançamentos, você também no campo, fazendo a instalação de acelerômetros, você consegue identificar a onda. Radiações óticas é importante também, explosão e outras coisas. Aqui a gente praticamente vai entrar na parte de gestão do agente ruído com Noise Network e principalmente com um API, análise eficiente de API. Legal. Eu até sugiro, Rogério, a gente colocar os links dos vídeos para o pessoal ver depois, que a gente pode acompanhar agora tudo ao vivo, toda a tua explanação completa, tá? Tá bom. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Certo, tudo certo. Estamos vendo sim. Tá, aqui é só passar a parte normativa envolvida com a questão de ruído de teleatendimento. São essas normas brasileiras, tá? A Fundacentro é o braço técnico. Essa é a norma do Ministério do Trabalho relacionada à ergonomia e essa é a norma de salas, né, interiores, ok? Certo. Mas as de interiores. A de estúdio de placa 10.151. E as técnicas utilizadas aqui. O teleatendimento, seguindo aquela linha, aqui a gente pode fazer, utilizando a internet das coisas, fazer caixinhas onde você tem medidores de impressão sonora qualitativos, gente. A questão não é o quantitativo, é o qualitativo. Para justamente você saber o nível que você passou que vai atrapalhar o colega do lado. Então a gente faz umas caixinhas, né, que elas medem CO2, mede ruído, mede umidade, etc. A partir do ponto que passou um determinado valor, ele alarma, tá bom? Aqui um exemplo aqui básico.
na substituição desses equipamentos tradicionais. E onde é que soa esse alarme, Rogério? É numa central? Na realidade, o equipamento, ele é uma caixa que você acessa ela via Wi-Fi, ou via sua rede. Então, o que acontece? Você pode publicar ela, os dados dela, como você está vendo aqui, clicar para vocês. É porque aqui não é porque não é internet, eu confundi. Se fosse internet, abria essa caixinha. Tá. Você pode publicar na tela de uma televisão. Quando você tem teleatendimento, você tem muita tela de televisão para o pessoal acompanhar a produtividade, entendeu? Certo. Colocando, na realidade, você substitui o display. Não precisa de display. Qualquer tela de computador, televisão, você pode emitir esse alerta. E pode até ser remotamente um gestor que, por exemplo, está querendo acompanhar tanto a saúde quanto a produtividade dos funcionários, pode ter um dashboard que ele pode controlar isso, no caso? Sim. A ideia é essa aí, mas de forma qualitativa. Lógico que a gente vai sempre fazer as medições quantitativas normais, normalizadas, com equipamento específico, tá bom? Vamos passar aqui. Aqui a gente está falando justamente da área da ciência envolvida. Então, a gente envolve tudo isso aqui no drone. Então, a gente está saindo aqui do micro para ir para o macro, né? Que o drone a gente diz que é um mais abrangente, a gente diz que é uma questão macro. Então, a gente passa pela metrologia, instrumentação de alta exatidão com equipamentos homologados, bancadas de monitoramento e calibração, a necessidade de verificação, calibração e rastreabilidade dos equipamentos, as leis, normas internacionais relacionadas. Pablo, o que acontece com essa palestra é dizer o seguinte, gente, tem que estar normalizado. Às vezes a gente pensa assim, vamos trazer uma pesquisa de faculdade, vamos jogar isso na segurança do trabalho, no controle metrológico. A gente não pode fazer isso, tá? Tem que seguir uma determinada norma, tá bom? Senão a gente não consegue ter o respaldo técnico e legal para esse tipo de avaliação. Os profissionais que devem ser habilitados, né? Eles têm que ser credenciados no CREA, então a turma tem que buscar o CREA, tá? Lógico, quando diz respeito a ele, tá bom? A questão do drone, esse projeto que a gente chamou de Blue Aerovision, o Blue Assess GSI. Por que esse Assessed, né? Na realidade, a palavra certa é assisted, tá? Eles pilotam o drone de lá, né? Vamos lá, a expectativa que a gente vai chegar. Os outros tipos de avaliações, mostrar para vocês que as empresas no Brasil estão fazendo isso. Isso aqui é um piloto de helicóptero. Aqui a gente está fazendo EPI de impacto, no caso de bombas aqui dentro da Condor. Aqui é questão de tiro, tá bom? E aqui é questão do EPI para ruído de impacto. Poucos sabem, mas o EPI que a gente normalmente utiliza para neutralizar o trabalhador, e utiliza aquele número que o Samir te passa, lá o CA, ruído contínuo intermitente, não é para ruído de impacto. Quem usa para ruído de impacto está errando, tá bom? É um erro, inclusive, grosseiro. O ruído de impacto, ele pode ser muito mais lesivo, né, nesse caso. Pode. Mas qual a forma de você trabalhar com ele e você tentar fazer a medição? Usando a cabeça artificial, que é chamado método da ISO 11904. Então, é bom você usar a cabeça, porque olha só, Pablo, basta você ter o impacto e a cabeça aqui. Você faz. A diferença vai ser a atenuação, concorda? Certo. Sim ou não? Agora, se você usar aquele microfone Mari, que é o micro interno ear, no microfone, num sujeito, que vai acontecer? Coitado do sujeito, quando ele tirar o EPI, vai estourar o tímpano. Então não dá para usar aquele método. Concorda? Tá. Quando estiver com o ouvido aberto, vai estourar o tímpano do sujeito. Aqui um exemplo. Por que eu estou mostrando isso, senhores? Porque aquele software, o Noise Advisor, existe o Noise Advisor EPI. Ele tem todas as fórmulas para vocês usarem essas atenuações por frequência e esse desvio padrão por frequência, para ele calcular a atenuação real em campo. Probabilidade maior que esse número que é chamado NRSF. Esse número, tá vendo, Pablo? 24 aqui? Sim. Esse número, na realidade, é um número simplificado. Ele tem 84% de confiabilidade. Isso quer dizer o seguinte, na hora que o sujeito for lá, que o fabricante foi usar uma norma para fazer o teste, pedir para o Samir fazer o teste, ou algum laboratório credenciado para emitir o CA, ele faz por oitavas aqui, tá vendo? Mas na hora que ele faz o cálculo da atenuação, ele usa um número simplificado. Esse número simplificado considera que o ruído ambiente é um ruído rosa. Tá, entendi. Em todas as frequências. E considera também só um desvio padrão. Como é média geométrica, um desvio padrão para ruído, para questão geométrica, é 84% de confiabilidade. É uma confiabilidade muito baixa, Pablo.
para você usar, porque você está considerando que 16% da população. Então, o ideal é que vocês utilizem outros métodos, que é o método longo da NIOSH, os métodos europeus, que é a norma, se eu não me engano, é ISO 4889, que está dentro desse software, que inclusive tem valor de segurança. Não quer dizer que a gente não pode usar esse valor 24, pá, mas eu usaria para mim, para você, que não trabalha todo dia num lugar que está exposto. Mas aquele trabalhador que está acima de 90, realmente a gente pode estar dando tiro no pé, que a gente está passando um documento formal, que 16% da população pode ter perda. No momento que alguém aparecer dentro da empresa com perda auditiva e não for na empresa, como é que a gente vai justificar que não é? Então, tu estás comentando que há uma confiabilidade de menos aí enfim, é 84% nesse caso, né? No caso, quando a Então, gente usa 2 desvio padrões, que é o método longo, passa para 98% de confiabilidade. Olha só, então, isso que é adequado. Para quem é leigo no assunto, quer dizer que então que se tu usar um outro método, vai ter uma confiabilidade que muito mais gente vai estar protegida, né, usando esse tipo de EPI numa situação, né? Perfeito. Isso é a realidade. Por que a gente confunde o que é norma, né? E a gente fala assim, mas a norma, está escrito a norma, ela não vai dizer para você e vai dizer que uma confiabilidade de 84% vai passar para 100%. Não é isso, tá? A norma diz o seguinte, você pode usar essa, mas você tem que saber que ele tem 84% de confiabilidade, tem risco. Mas você também pode usar outros métodos, são normalizados, não precisa usar só aquele. Ele te dá uma opção simplificada. O que a gente sugere, vai usar o simplificado nos casos que o sujeito está menos exposto. Quem está mais exposto, evitar usar esse número NRSF. Tá. Bom, olha que interessante, só para vocês verem o impacto disso aqui. Isso é um EPI da 3M, repara só. O plug, ele, nesses mesmos ambientes, o ambiente A, o ambiente B e o ambiente C, repara só que o plug é sempre ruim. O fornecedor diz que ele é 16, porque é um método simplificado, mas quando ele entra aqui no cargo hold, no upper deck aqui do navio, no acesso à cozinha, Pablo, olha a atenuação que ele fica. Nossa, a gente muito sabe baixa, que né? isso é absurdamente pequeno, é muito baixo. Olha essa outra aqui, quando ele entra na sala dos geradores, com esse EPI da 3M. E aqui no Trust, a gente chama de After Trust, é o sistema de controle ativo do navio. Já esse outro, que é o protetor de concha, esse aqui, olha que bacana, ele já converge, olha que interessante, já converge com o valor NE. Mas esse método de cálculo aqui é chamado método de cálculo da NIOSH, tá? Longo. A gente usa 2 de padrões. O que a gente faz? A gente vai lá no ambiente, mede por oitavas, pega os valores por oitavas e o desvio padrão. Multiplica o desvio padrão por 2 e faz esse cálculo da atenuação. Tá certo? Isso aí está em literatura, está inclusive no software. Na realidade, se vocês todos baixarem o Noise Advisor, é um Noise Advisor, é um app, EPI, vai fazer esse cálculo para vocês. Agora, repara só, vai para 14, mas aqui, como é um ambiente quase ninguém entra dentro do navio, bom, coloca outro EPI aqui. Ô Rogério, então deixa eu te perguntar, por que tem essa diferença tão grande de atenuação? Por conta do espectro de ruído em situações diferentes? Seria isso? Boa pergunta, por 2 motivos, tá? Pelo espectro de ruído, que pode ter baixa frequência com valores muito altos, e também você usar 2 desvio padrões. Esse cálculo feito aqui, era o cálculo adequado, com maior confiabilidade, ele leva em consideração 2 desvio padrões. Quer dizer o seguinte, Pablo, se você tem uma frequência de 1000 Hz, tá? Atenuando 20 dB, e o desvio padrão é 5, ele só vai atenuar 10, que é 20 menos 2 vezes 5, entendeu? Tá. O outro seria atenuar 15. Tu vê? Então, por isso que um é 84%, por isso que um é 84%, outro é 98%. Vamos passar aqui. Aqui é onde a gente quer chegar. Esse é o melhor dos mundos. Show. E a parte de gestão, justamente, a gente entrar com software, esse software vai fazer essa gestão do ruído, é só você mapeia, joga nessa planta, né? E ele já renderiza, e a partir daqui você coloca os parâmetros normativos, a gente tem que obedecer. Esses são os parâmetros normativos nacionais, né? Critério, taxa de troca, 8 horas, e você coloca um bonequinho passando em cada regiãozinha aqui. A partir desse ponto aqui, você coloca o tempo que ele fica em cada local. Ele vai calcular o quê? A exposição
do sujeito com e sem EPI. Aqui é o EPI, tá vendo? Mais tarde, eu vou abrir o software para o pessoal ver, tá bom? Então vamos Aqui fazer seria o um Vamos fazer a suspense aqui. apresentação. Vamos fazer um suspense aqui rapidinho, então, Rogério. Queria só perguntar aqui para o pessoal que está online, tá? Eu estou acompanhando aqui pelo YouTube também. Queria mandar um abraço para o Rosan Luiz aqui. Tem 13 pessoas que estão no momento aqui assistindo pelo YouTube. Então, queria fazer uma pergunta para todo mundo. Se possível, coloca ali no chat, então. Quem trabalha com gestão de ruído ou com segurança do trabalho, bota eu ali no chat, tá? Para a gente ficar sabendo. E quem tem experiência já nesse assunto aí, ou de repente tem mais interesse na parte de drones e tal, coloca drone, escreve drone ali no chat pra gente, tá? Vamos lá então, Rogério. Vamos passar para esse próximo tópico. Tá. Esse aqui é o resultado final, que é o melhor dos mundos. Você tem um grupo homogêneo, né? O laudo, aqui é o setor do sujeito, as funções envolvidas, o relatório de eficiência da EPI e o relatório final, os parâmetros brasileiros e o valor que ele está exposto. Ó, nesse primeiro está exposto a 98,3. Normativos superiores, que a gente chama limite de 85 dB, e o limite de ação é 80, diz que está alto, a atenuação do EPI dele aqui é ruim, é 11,2, com dupla inserção soma-se 6, olha que interessante, inserção, e você passa para 84, está abaixo do limite de tolerância, mas acima do limite de ação, chamado de moderado. Esse mesmo EPI sendo utilizado nesse local aqui, que é fiz aqui dessa empresa, no operador de produção, ele já vai ter no A20 dB, vai jogar o 94 para 78. Bom, vamos prosseguir. Essa parte de vibração, o Pablo, eu vou pular um pouquinho, tá bom? Não, tá ótimo. Só explica para o pessoal, de repente, que talvez alguém tenha dúvida, o que é dupla inserção? De repente o pessoal não sabe. Dupla inserção é quando você joga o EPI de concha junto com o EPI de inserção. Isso acontece o seguinte, nesses casos que você tem uma atenuação muito baixa, como você melhorar isso aqui, nessas condições, o ideal é que você não utilize EPI, mas no momento que usou EPI, tem que tentar botar pelo menos abaixo do limite de tolerância. O ideal é que fique abaixo do limite de ação, mas não deu, a gente tenta dessa forma. Dupla inserção, você quando coloca outro EPI, por norma, você só pode somar mais 6, tá vendo? Aqui a gente somou 6, ok? Tá, perfeito. Bom, vamos seguindo aqui, falando de vibração, quando eu comecei o tópico, a gente falou de explosão. Então, repara só, a gente acompanha com o drone e mostra a explosão. Depois você vai passar aquele videozinho, né, que mostra a explosão dessa situação. Eu enviei já um link aqui para o pessoal dar uma olhada, vamos enviar depois para o pessoal conferir todos esses materiais aí, até inclusive reforçando, o pessoal entra no site ambienceacústica.com, né, que tá todo o material lá, tem bastante material para ver, tem vários vídeos também, os links tanto para o portal Acústica, quanto para o projeto Blue Aerovision, inclusive, tá? Legal. Então, gente, aqui, só para você ver, isso aqui é a integração de tudo. Na realidade, aqui é um processo que você tem de explosão, onde você está medindo vibração aqui e ruído. Olha aqui eu medindo ruído aqui, ó. Olha o microfone aqui. Na realidade, é vibração, ruído, e ainda tem o drone mapeando isso tudo. Aí que é o melhor dos mundos. Né? O melhor dos mundos. A gente tem tudo integrado. Então, a gente vê os lançamentos, onde eles vão chegar, a gente mede as ondas de pressão dentro do campo... da área de campo de explosão, a gente mede a vibração perto também sensíveis, a gente mede o ruído perto das estruturas sensíveis, quer dizer, a gente tem todo esse contexto. Aqui é um resultado que a gente consegue pegar de partícula, que é complicada, mas a gente consegue fazer isso. Bom, finalizando, esse aqui é onde a gente quer chegar, a gente quer fazer as medições, o ortogerenciamento, é você fazer fotos, né? Fotos para você fazer um processamento de imagem e você ter esse resultado. Aqui você tem uma planta que o Google mostra isso aqui, olha a resolução. Isso aqui foi feito no Acre, uma planta de cogeração de energia, tá certo? A partir desse levantamento 2D e 3D de curva de nível, nós começamos a entrar na parte de projeto acústico, ó. As estruturas. Isso aqui foi levantado no SketchUp. Exemplo do que vocês normalmente têm. Vocês têm normalmente isso aqui, onde está o meu cursor. Vocês entram no Google, repara só que o Google não condiz com a realidade. O detalhamento não é tão grande. No momento que eu faço
e trago essa questão de georreferenciamento, de ortofotos, 2D e 3D, gente, olha o nível de detalhes que eu tenho. Eu consigo ver até aqui de alguns ventiladores aqui dentro, se eu fizer zoom aqui, tá bom? Aqui você vê, você consegue contar o número de motogeradores. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, tudo super rápido. E aqui eu posso começar a pensar como é que eu vou fazer minhas medidas de controle, tá bom? Nesse mesmo contexto, Pablo, repara só, a gente está ele em 3D. Olha como é que a gente começa a convergir a questão ambiental. Pablo, repara só, eu tendo esses dois mapas, 2D e 3D, através do software chamado Sputnik, a gente consegue fazer uma linha de um ponta a ponta e saber a altura de cada elemento que tem aqui. Tá? No 3D e no 2D, saber a distância e o tamanho de cada elemento que tem aqui. Isso seria importantíssimo para qualquer avaliação de estudo ambiental, porque você acabou de estabelecer uma situação. Quer dizer o seguinte, se o sujeito invadir um terreno ou aumentar a altura da casa dele, mais um pavimento, você vai conseguir detectar. Isso o software faz de uma forma fantástica. Tá certo? Ô, Eu vou Rogério, mostrar para vocês depois. tem um pessoal aqui que está com interesse nessa questão da norma de desempenho predial, né? Então, é interessante comentar como é que esse mapeamento de ruído acaba influenciando para depois o profissional conseguir ter uma ideia de como fazer um projeto de por exemplo, uma residência, né? Não só de uma parte industrial, né? Como é que ele pode ver o ruído de fachada, né? Tá, eu vou passar isso aqui. Então vamos pensar o seguinte, olha só. Vou seguir nessa linha que o pessoal está perguntando, nesse mapeamento aqui. Tá vendo esse mapeamento? Esse mapeamento é feito com o quê? A gente tem um tablet, tá? Uhum. Um Noise at Work, que a gente chama app do Noise at Work, e marca nessas fotos georreferenciadas os pontos que vocês mediram. Repara só que tem o valor de cada ponto. Uhum. A partir daqui, a gente vai o quê? Vai renderizar. Olha a resposta que eles têm. Aqui, no caso, é interno. E olha o externo aqui. Digamos que aqui são casas. Opa, vamos trabalhar com desempenho aqui de fachada. Opa, mas está chegando a 83 dB. Repara só que aqui tem uma fonte de 101. Opa, tem algo errado. Não vou trabalhar na fachada, vou trabalhar aqui. Tá certo? Uhum. Então, para você fazer e estabelecer a performance que você vai escolher da fachada, o ideal é que você faça um mapeamento a princípio desse tipo e também faça um mapeamento com o iNoise, estabelecer modelos de fonte. Então, por exemplo, se aqui passa muito carro ou menos carro, você vai saber quanto está impactando a fachada do prédio, tá bom? A partir daí, você vai estabelecer qual vai ser o critério, se vai ser intermediário, vai ser superior, em função dos níveis presentes no ambiente. No caso, os níveis presentes no ambiente são devido ao mau condicionamento das fontes da empresa, correto? Uhum. Olha só os valores aqui que estão chegando aqui. Eles deixam os containers abertos. Uhum. Ao mesmo tempo que eu faço isso, olha como é que é tudo integrado. Aqui na vizinhança, aqui interno, tá bom? E aqui é a gestão da exposição. Eu marco cada bonequinho desse. Eu falo onde ele está, né, nesse local, ele te diz qual a exposição desse sujeito. O que a gente fez a mais nessa empresa, tá bom? Para vocês entenderem. A gente precisava fazer agora um levantamento nos piores casos. Quer dizer o seguinte, pergunta do pessoal. A partir de um mapeamento desse, eu identifico o pior caso está aqui, né, perto desse sujeito aqui, e aqui também que tem uma casa, tá vendo aqui onde está meu cursor? Tem uma casa, certo? Aqui tem muita invasão. Então, o que a gente fez? Nós deixamos nesse ponto onde está meu cursor uma estação de monitoramento. Nós medimos 4 dias. Esse negócio de medir só pontual é bom para isso, ó. Mas identificar fontes. Mas ele não vai carregar a situação acústica em vários períodos e horários, entendeu? De hora em hora. Então, o que a gente fez? A gente, nesse cantinho aqui, nós colocamos uma estação de monitoramento, monitoramos ela durante esse ponto durante 4 dias. Muito importante falar para o pessoal, né, Rogério, que às vezes o pessoal que trabalha com medição acústica não tem muita ideia de quanto tempo de
que precisa fazer de medição, né? Sim, Aquela sim, questão, sim, sim. a gente precisa fazer uma medição durante só o dia, só aquele período que a norma ali estabelece, que tenha o uso da empresa, por exemplo, quais turnos que ela está utilizando, tem que se fazer um monitoramento 24 horas, qual é o critério que tu utiliza para fazer, então, essa A pergunta avaliação é boa, eu vou esclarecer isso bem legal para você, Pablo. Olha só. Existe uma norma chamada ISO 1996, tá bom? Essa norma é boas práticas. Quando a gente tem uma norma brasileira chamada 10.151, matéria de amostragem, ela passa do princípio que você, sendo profissional habilitado, você tem que fazer uma avaliação realista, correto? Você certo, tem que certo. caracterizar a situação. Você só vai conseguir caracterizar a situação se você reconhecer os níveis de pressão sonora em diferentes períodos. Uma medição apenas pontual, ela é importante sim, não é? Não estou dizendo que não é importante. Mas a pontual, ela serve para quê? Identificar fontes internas e externas. As fontes internas seria quem? Seria as fontes de interesse. Seria, por exemplo, o ar-condicionado, seria o barulho de uma máquina. Essa a gente chama de fonte interna. Mesmo que ela esteja externa, é chamada fonte interna, porque é de interesse. As fontes externas são todas aquelas outras que não estão relacionadas com a fonte de interesse. Por exemplo, ruído de tráfego. Às vezes o ruído de tráfego é o ruído de fundo. Ele não é a fonte de interesse, entendeu? Como eu meço isso? Eu meço ele em pouco tempo para identificar, mas se eu quiser ter uma representatividade um pouquinho maior de ruído de fundo, L10, L90, L50, o ideal, a norma diz isso, tá? Ao 996, é que você meça 10 minutos, tá bom? Se o ruído for muito variável, você chega a 15 minutos, para você poder imputar sobre aquele ponto. Mas qual o melhor dos mundos? O melhor dos mundos é você medir 24 horas e estabelecer intervalos de uma hora, meia hora. Uhum. Bom resultado, tá? Isso é o melhor dos mundos. Mas se no momento, se você que vai fazer só pontual e você quer imputar alguma coisa sobre estudos de impacto, você pelo menos tem que fazer esses pequenos em pouco tempo. Como é que você vai identificar a fonte se a fonte entra e sai, né? Uhum. Não pode ficar Uhum. 15 minutos, 10 minutos. Você vai medir pouco tempo para identificar a fonte e ter análise de frequência da fonte. Perfeito. Você vai medir 10 minutos, para agora cada período, o tempo que ela entrou, o tempo que ela saiu, as outras fontes existentes. E também se for ruído muito variável. Bom, mas o ideal é 24 horas, tá certo? Customizando as pontuais em pouco tempo, estabelecendo as 24 horas em ponto estratégico a partir de um mapeamento. Então você vê que a gente está falando que é uma palavra muito importante, gestão da É, bola. Não adianta de chegar no local e saber, vamos fazer por aqui. Não, a gente, primeira coisa, tem que reconhecer o problema. Na segurança do trabalho tem palavras muito interessantes, dizendo assim, primeiro você identifica, depois você reconhece, depois você quantifica. certo, certo. Aí que Bom, separa-se os meninos dos homens, né, Rogério? perfeito, Essa questão perfeito, de perfeito. quem não tem uma formação na área, né, necessita um estudo um pouco maior para chegar nesse nível de entendimento, né? Que não é Sim, só uma sim. questão de ler uma norma brasileira e começar a aplicar, né? E tá Pô, dando agora o hoje, laudo e tal aí, né? Pablo, até médico hoje faz estudo de impacto ambiental. Quando a gente fala que a prefeitura, hoje você tem um problema que a guarda municipal quer fazer avaliação de ruído. Ela pode até Pois é. fazer, mas junto com um pessoal profissional lá dentro que esteja habilitado para isso. Certo, Não certo. tem. E com equipamento correto. Aqui é um exemplo, Uhum, só para uhum, os uhum. senhores, para vocês entenderem. A medição pontual, olha que barata a medição pontual. Na realidade, a medição pontual tem que ser completa. Sequência. Aqui ela, em alguns segundos, né? No tempo, aqui é o domínio no tempo. Medição, que é esse ponto que a gente mediu aqui, ó. No caso é interno, tá bom? Aqui, olha só, deu 95,8, mas a gente colocou, identificando, Pablo, aqui as frequências críticas, tudo a gente pontua. E aqui a Uhum. marcação de GPS. Olha, voltando para a nossa renderização. A partir dessas medições pontuais, lógico, gente, eu não vou fazer medição pontual com essa gravação detalhada de frequência e no tempo para todos os 300 pontos que eu usei. Só vou fazer isso para alguns. Os outros eu vou mapear, ver o valor e jogar direto no tablet, que integra o Noise Network 5.0. Para quê, Pablo? Eu vou fazer uma medição aqui, gravar essa e gravar uma outra aqui. Se o ruído é o mesmo, se a curva, né, a característica do ruído é a mesma.
Perfeito, perfeito. Pegar um ponto só, o outro eu só vou constar para fazer o mapeamento adequado. E Uhum. mais um ponto de mapeamento, esse é externo, então o pessoal que perguntou aí na fachada, repara só, aqui a gente já saiu externo. Já as críticas aqui, os níveis globais, tá? Os níveis de frequência. Então, olha o que acontece, Paulo, um erro muito grave. O sujeito mede aqui dentro, Paulo, olha só, ele mede aqui dentro, tonal. Mede aqui fora, ele acha que isso aqui é tonal. Não é tonal, esse 31,5 é algum ar-condicionado, algum outro ruído que tem ali, entendeu? Que envolveu o processo. Ou não. Ou quando você tem um ruído de baixa frequência aqui, quando você joga em dBA, isso some. Essas soluções elas podem ser georreferenciadas, que é o que a gente quer. Então, aqui, casas venezianas, você está vendo algumas barreiras acústicas. Aqui nós estamos vendo atenuadores resistivos, tá bom? Certo. Aqui é o resultado, olha que interessante. Isso aqui é o que o pessoal quer. Então, no caso aqui, a unidade com muros. Gente, olha que absurdo. O ruído ficou todo concentrado na área interna. E essa solução era a solução do leigo. A empresa que nos chamou falou assim, ó, Regazzi, eu quero botar só um muro de 6,60 metros. Olha o problema que é arrumar. $500 mil, e era coisa cara, que ia ser isso aí. Para fazer esses muros todos, olha que essa área é bem extensa, com 6,5 metros de altura, ia ter esse resultado. Então, a importância da simulação do georreferenciamento. Aqui o resultado, olha aqui, sem nada, atual, tá bom? Uhum. Aqui é com algumas barreiras nessas unidades que a gente chamou de motogeradores, aqui. E aqui o que a gente sugere que é nessas unidades de motogeradores com solução de barreiras. Vamos ver como é que fica? Olha aí. Olha o resultado quando a gente trabalha com drone, trabalha com georreferenciamento. Fica fácil identificar onde a gente vai entrar com as soluções. Isso é georreferenciado, tá vendo? Show de Aqui é bola. dentro do galpão. Ó, isso aqui é Parece dentro um do game, né? galpão. Parece que a gente tá entrando num joguinho ali, colocando tudo. Parece realidade aumentada. Por exemplo, aqui não É. podia botar uma porta. A gente teve que usar um túnel, tá vendo ali? Ah, legal. Ok? Aqui outro exemplo. Aqui é o resultado final, georreferenciado. Uhum. Os drones, a gente tem esses drones, que a gente tem os drones russos, etc. Esses softwares aqui, que eu aconselho vocês estudarem um pouquinho, entrar em contato com a gente. E repara só que sempre a gente pontua as normas. Então, tá vendo aqui, Pablo? A gente está pontuando as normas todas que a gente, né, trabalha. Essas normas aqui de embaixo, ó, ISO 9612, essa Uhum. norma é nacional. A 9613 é outra, que é a parte de qualidade dos cálculos e das medições, entendeu? E assim vai. Bom, a apresentação é essa aí. Se vocês quiserem que eu mostre simulação rápida aqui com o Noise Network, vocês identificarem o nível de integração que hoje a gente tem, eu passo para vocês, tá bom? Ah, legal, Fica Rogério. com a palavra. Então, aqui o Jonathan Santos, ele tá comentando aqui que é realmente o problema, às vezes o fiscal não tem o equipamento certo para fazer a medição, nem o conhecimento adequado, e aí dá o que dá, né? Comentário legal. E aqui tem um outro rapaz que gostou aqui da questão do joguinho. Então, vamos comentar um pouquinho como é que a gente pode aplicar aí realidade virtual nisso também. E de repente mostrando essas imagens aí de 3D, a gente já vai ter uma ideia o que dá para fazer em termos de realidade aumentada também. De joguinho a gente vai ver aqui, ó. Deixa eu passar aqui para vocês. Olha que interessante aqui. O pessoal vai gostar disso aqui. Isso aqui é aquele Hotel Mirante. Olha que interessante, senhores. Aqui você tem a parte mais baixa, está em azulado. À medida que você vai aumentando, vai subindo esse morro até o Mirante, você tem uma unidade com a geração. Ele pode demorar um pouquinho para renderizar. Vamos ver se ele renderiza rápido. Estão vendo? Olha que bacana, que coisa linda Chegou, aqui. Ó. chegou. Olha Já que dá para bacana. Agora imagina, botar até o bonequinho ali. imagina a face. Sim, dá para ver. Olha aqui. Imagina isso aqui para você começar a fazer um trabalho com o iNoise, Pablo. Com todas as Nossa, curvas de nível, com todas as elevações. show de bola. Isso de um dia para o outro. Isso você faz em meio expediente, senhores. É assim, é verdade. Isso é feito praticamente em meio expediente. Aquele que sem chegar perto,
fica um pouquinho distorcido as imagens porque ele foi feito para 2D, não 3D. Mas repara só, quando eu jogar o 2D, Pablo, olha o que vai acontecer agora. Ele vai renderizar isso autorreferenciado. Quando a gente fala autorreferenciado, georreferenciado, Pablo, olha só, eu vou fazer uma brincadeira aqui com a turma, hein? Eu vou pegar uma linha, vou passar aqui do chão, vou passar por cima desses vasos, vou vir para cá até o Hotel Mirante aqui. Olha o que ele vai fazer. Ele veio lá do chão, passou pelos 2 vasos aqui, ó, tá vendo? Uhum. Veio aqui, subiu aqui, está subindo a elevação, o talude, e chegou até o hotel aqui em cima. Perfeito. Agora eu quero fazer e ver o volume, por exemplo, desse tanque. Eu venho aqui, eu marco o tanque. Isso tudo a gente faz no Sputnik ou no Photoscan. Fazer a área do tanque, o corte, etc. Esses valores negativos e positivos são em relação à altura, tá bom? Uhum. Ótimo. Mas nada demais. Etc. Localização. O que mais que a gente consegue mostrar aqui para vocês? Se você estiver trabalhando com a degradação, aqui é a degradação do solo, tá vendo? Olha só. Interessante. Uhum. Então é isso que a gente está trazendo para vocês. Aqui parece que está estourado, não é a foto que está estourada, não. A resolução, eu tenho que dar um zoom. Então olha que bacana, senhores. Eu estou vendo dentro da unidade. Isso só é levantado com o drone. Olha que coisa interessante. E detalhe, se eu fizer uma brincadeira aqui que eu vou fazer com vocês agora, olha só. Eu vou pegar um sujeito para fazer uma gestão de um trabalhador. Digamos que o trabalhador trabalhar aqui perto desse tanque, daqui a pouco ele vem para cá, ó, tá vendo? Eu marcando aqui, ó, vocês conseguem ver? E depois ele vai para perto desse motogerador. Ele está na posição 1, 2 e 3. Olha o que eu vou fazer. Eu vou dizer que aqui ele fica 2 horas, e aqui ele fica o resto mais 2 horas. Senhores, ele acabou de medir a exposição do trabalho. Então, quer dizer, quando você traz essa questão da gestão do ruído, você resolve 1000 problemas dentro da empresa. Inclusive, você pode fazer uma gestão há menos tempo na área, que ela nem precisaria utilizar o EPI. Porque o legislador, ele pede para as empresas e para os prepostos tentarem não usar o EPI, eles entrarem com algum processo, né, de minimizar a exposição. O primeiro é de trabalhar na fonte, são projetos acústicos, ou na trajetória. Mas o controle administrativo, hein, Pablo, ele é considerado um controle coletivo, sabia? Como é que é? Como é que é? O controle administrativo é considerado um controle coletivo. Quer dizer o seguinte, claro. Toda vez... O que é o EPI? EPI é equipamento de proteção individual. Vou colocar EPI agora aqui, ó. Vou colocar, digamos que eu coloco um EPI que ele atenua 15 só. Tá. Vou botar 15 aqui, 15 aqui, ó. Legal. Deixa eu ver se o pessoal tá conseguindo Olha o que ele vai fazer. numa qualidade boa. Ah, dá para ver bem. Tá. Uhum. Dá para ver? Dá. Tá, repara só. Eu acabei de neutralizar. Neutralizei, olha só. Daquela média que ele estava, foi para 75,2 com o EPI. Legal. Mas o EPI não é a solução mais adequada. Por exemplo, nesse lugar aqui, sem o EPI, por exemplo. Olha o que vai acontecer com ele. Só porque ele não usou 2 horas, ele já está acima de 90. Olha lá, rapaz. Já viu? Quer dizer, por ele não ter usado 2 horas do EPI, todas as outras horas, as outras 5 horas. Entendeu? Então, por isso que o legislador ele pede para a gente não evitar o máximo EPI. Lógico, tem casos que a gente vai utilizar. E quando a gente utiliza EPI, a gente tenta utilizar um método longo da NIOSH, que é um método de cálculo de eficiência de EPI. Eu tenho um vídeo aqui, né? Eu tenho um vídeo aqui que a gente depois vai disponibilizar junto. Eu e o Pablo estamos bolando um canal. Então, vamos fazer um último convite aqui para o pessoal, então, participar. Eu sei que tu tens muita coisa para mostrar para a gente ainda. Muita coisa, muita coisa. Não, eu sei que o pessoal tá feliz ali, porque é um conteúdo de primeira qualidade. Eu queria te agradecer, né? Além de tudo aí, uma grande pessoa, um profissional de alto calibre. E então queria convidar, eu coloquei aqui um link para quem quiser dar uma olhada no curso de modelagem acústica ambiental completo, tá? Tem toda a introdução ao e-noise, tem introdução à tendência ao GIS, né? Georreferenciamento com drones, o SketchUp, vai também entrar na garantia de qualidade, ISO 9613, todos os desenvolvimentos aí,
impacto ambiental, ruído ocupacional, enfim. Dá uma olhadinha aqui na página, pode ir lá embaixo agora, que já está acabando o webinar, dá uma olhadinha. Tem a parte aqui de desempenho acústico, a gente detalha bastante aqui sobre equipamentos e as normas que a gente deve seguir. Tem um sistema da SESC que a gente recomenda, porque ele é todo automatizado e ele está mais atualizado com essas normas novas. Só para fazer um wrap-up aqui, né, para o pessoal ficar ligado, então, a gente conversou sobre ruído ocupacional, sobre métodos aí para fazer medição, tanto para diversos tipos de fontes diferentes, ruído impulsivo, como selecionar EPIs, como fazer essa avaliação. A gente comentou um pouco sobre o mapeamento usando drones, comentamos sobre softwares que são utilizados, sobre o assunto, para a gente fechar hoje aí. Primeira coisa, obrigado mais uma vez aí pelo convite. E estamos aí abertos também, convidando vocês aí para a gente fazer um canal em conjunto, que eu acho que a gente tem, tá bom? Eu acho que a gente vem trazendo inovação, acho que o Brasil tem pessoas muito competentes aqui para desenvolver coisas novas, ainda com essa fase que a gente está passando aí, que a crise econômica, eu acho que trazendo da informação, né, trazendo a empregabilidade, trazendo essas coisas novas, né, a gente divulga o conhecimento e faz parcerias e promove aqui a ciência, né, promove essa ciência mais elaborada aqui no Brasil, tá bom? Obrigado, senhores, mais uma vez, desculpa de falar muito, que eu falo bastante, né, um pouquinho corrido, mas a gente vai fazer umas apresentações nos temas que vocês escolherem. Muito obrigado. Legal. Não, ficou um gostinho de quero mais, então, muito obrigado, Rogério. Vou encerrar essa transmissão por aqui. Muito obrigado a todo mundo que está vendo e acompanhe os próximos passos do Portal Acústica. Então, nos vemos do outro lado do canal e do outro lado do nosso portal. Um abraço, até mais.